Olá, começa agora mais um programa da TV Hemocentro. Hoje eu vou conversar com o professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, o geneticista Vitor Ferraz. Ele é chefe do aconselhamento genético do câncer, um setor do Hospital das Clínicas em Ribeirão. Doutor Vitor, tudo bem? Tudo bem, Marco. Bom, primeiro, para falar de aconselhamento genético, a gente tem que entender, para nós que somos leigos, o que é câncer. Bom, câncer, Marcos, é uma alteração celular, né, genética, do material genético da célula, que faz com que essa célula dentro de um tecido comece a se dividir anormalmente, tá certo? Então vai tomando aquele tecido normal por essa célula anormal e eventualmente pode sair de lá, que assim como a gente chama de metástase, e ir para outros lugares do corpo onde aquela célula não deveria estar e continuar esse crescimento. Isso tudo acaba ou produzindo substâncias, ou mesmo por um efeito do próprio crescimento, causando problema nos tecidos que estão em volta, que pode levar a doença, eventualmente à morte. Né? Bom, repito, nós leigos sempre ouvimos, câncer benigno e maligno. O benigno pode se transformar num maligno? Às vezes sim, mas às vezes não. Assim, uma boa parte das vezes você pode ter um câncer benigno, até um câncer benigno não significa necessariamente que ele não cause mal, tá certo? Porque só significa que ele não tem uma capacidade de agressão muito alta, mas naquele tecido onde ele está, se ele estiver perto de uma estrutura um pouco mais importante, o crescimento dele pode causar algum tipo de problema. Algumas lesões que a gente chama de benignas, na evolução podem virar malignas e terem uma agressividade maior, inclusive saindo as células dele indo para outras partes do corpo, né, causando problemas em diversos tecidos. Né? Bom, o Hospital das Clínicas tem um setor, um departamento, que o Dr. Vitor é o coordenador, o chefe, que é o aconselhamento genético do câncer, que reúne famílias na região para acompanhar, famílias com pessoas que já tiveram o câncer, para acompanhar se é possível identificar nessas famílias portadores da doença, ou que poderiam ter essa doença. Queria que você explicasse melhor como é que é o funcionamento do aconselhamento genético do câncer. Tá, acho que é importante talvez primeiro definir o que é aconselhamento genético, né? Então, o aconselhamento genético aqui, assim como a gente considera, é um procedimento em saúde que envolve diversos profissionais, um médico geneticista, um enfermeiro, um biólogo dentro do laboratório, né? Um grupo de pessoas envolvidas com um processo basicamente de comunicação relacionado ao risco de ter um problema genético, tá certo? Então você pode ter o problema ou ter a possibilidade de ter esse problema genético. Então, envolvendo coisas como o diagnóstico, envolvendo como o manejo, saber qual é o seu risco, tanto o risco pessoal de desenvolver o problema, como o risco de ter filhos que tenham esse mesmo tipo de problema, e ajustar essa família, e não só o paciente inicial, a todas essas questões. O aconselhamento genético do câncer é exatamente esse processo feito para o que a gente chama de síndromes de predisposição ao câncer, ou pela possibilidade daquele câncer ter uma chance maior de acontecer na sua família por você estar herdando uma predisposição. O processo é essencialmente o mesmo, né? Então é um processo de comunicação que envolve também o diagnóstico do problema, envolve saber qual é o seu risco para o problema, o risco dos seus familiares terem esse problema, o que você pode fazer para modificar essa evolução, né? Então, se assim, eu posso prevenir esse câncer, eu tenho como prevenir uma gestação futura, né? Eu devo não fazer esses exames em outras pessoas e ajustar todos os familiares a essa informação. Agora, eu disse 200 famílias, é isso, né? Por volta disso. E aí, essas 200 famílias significa que 200 pessoas tiveram câncer. Para vocês chegarem às famílias? Não necessariamente. Infelizmente, sim. Tá? Assim, porque a gente fez um levantamento recente, né, de parte dessas famílias, há uns 2 anos atrás, e a gente percebe que a maior parte da nossa clientela inicial entra por causa de alguém que teve câncer, que estava sendo atendido ou no hospital ou fora do hospital e vem encaminhado porque se suspeitou de uma síndrome de predisposição a câncer. Eu falo infelizmente porque uma outra porta de entrada importante são pessoas que não têm câncer na família, ou melhor, que não têm câncer pessoal, mas têm história de câncer na família muito forte, né? Ou teve parentes que têm vários tipos de câncer, ou teve um pai ou uma mãe que teve um câncer precoce, e essa pessoa também está sob risco. Ela não tem câncer,
o acesso a esse tipo de paciente, vamos dizer assim, é mais complicado. Então, por isso que eu digo, infelizmente, nem todo mundo tem câncer para chegar aqui. Algumas pessoas não, vêm só por história familiar. Nesse caso, essas 200 famílias, imagino que sejam 5 pessoas por família. Sim. 1000 pessoas estão sendo acompanhadas pelo aconselhamento genético? Não. Em tese deveria ser assim, mas isso não acontece dessa forma, não. Tem uma dificuldade muito grande de atrair as pessoas da família para um segmento. Tá então, certo? deixa eu trabalhar com um exemplo concreto aqui. Tá. Minha mãe teve câncer Certo. de mama. Felizmente está muito bem, isso já faz anos. A minha predisposição a ter um câncer de mama, ela existe? Existe, como para todo mundo. Em homem é menos frequente, mas existe. Então, vamos supor que a minha mãe tenha sido paciente do Hospital das Clínicas. Certo. O Hospital das Clínicas procurou por ela, para que ela participasse do aconselhamento genético, ou eu, que sabendo do aconselhamento genético, procuro o departamento? Existem as duas possibilidades. Quer dizer, você pode, a sua mãe pode ter sido encaminhada, vamos supor que ela tenha um quadro de câncer de mama, ou teve, que se enquadrasse no que a gente chama de risco para ser uma síndrome hereditária. Um ponto é, por exemplo, ter o câncer abaixo dos 45 anos. Tá? Então, ela é uma pessoa que... Ela teve com 30 e poucos Então, se ela anos. teve com 30 anos, ela teria uma indicação para fazer aconselhamento genético em câncer. Tá? Só que raramente as pessoas sabem disso. Né? Como você mesmo, provavelmente você nunca procurou um serviço de aconselhamento genético, nem ela, nem o mastologista dela mandou. Né? Então, mas é uma paciente, seria uma pessoa que deveria investigar a possibilidade de ser câncer familiar. Porque existe uma chance maior de ser em quem tem câncer precoce. Então, ela pode ser encaminhada ou pedir isso, né? Mas normalmente aqui dentro do HC hoje tem um conhecimento sobre essa área que o mastologista, a hora que ele viu que é um câncer precoce, ele manda para aconselhamento genético. E você também poderia ter acessado o serviço por ter essa história na família. Só que o caminho hoje dentro do sistema você tem que ir num posto de saúde, falar desse problema assim, nesse nível de atenção, ou nível de atenção básico ou intermediário, né, ou secundário, e desejar fazer o aconselhamento genético, ou o médico perceber que por causa dessa história você está sob risco. Aí você chega para aconselhamento genético dentro do Hospital das Clínicas. Bom, nós vamos para o intervalo. Na volta eu converso aqui com o Dr. Vitor Ferraz. Ele é o chefe do departamento, do setor. Departamento ou setor, vocês preferem que seja? Depende, quer dizer, eu sou do departamento de genética da faculdade, mas na assistência é o setor de genética médica do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, que é a quem o aconselhamento está ligado. Eu volto para falar com o Dr. Vitor Ferraz, do setor de aconselhamento genético do Hospital das Clínicas, aconselhamento genético do câncer, que é um processo que a população deveria ter mais conhecimento, né? Ter conhecimento, que eu digo, é de saber que existe para poder procurar por esta instituição. Intervalo, daqui a pouco eu volto. Eu converso com o Dr. Vitor Ferraz, ele é médico geneticista, professor na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e chefe do setor de aconselhamento genético do câncer do Hospital das Clínicas, em Ribeirão. No primeiro bloco falamos sobre o trabalho do aconselhamento. E para fazer parte desse aconselhamento, 200 famílias são acompanhadas por esses profissionais, ou a pessoa procurou aconselhamento, ou esses profissionais procuraram por alguém com câncer para fazer com que a família pudesse ser atendida. Aí eu pergunto para ele o que é família. É pai e mãe, ou pai, mãe, tio, tias, primos, para saber se de fato essa pessoa tem predisposição hereditária? Marcos, a gente considera, quer dizer, o conceito da família para quem trabalha com genética médica, né? Ele é amplo, ele pode se estender até onde você considere que aquela mutação está presente. Né? Nas síndromes de predisposição, o que você tem são gerações sucessivas tendo câncer. Né? Porque tem doenças em que não, que são doenças em que são só os irmãos que têm câncer. A chance de ter uma geração anterior ou uma geração depois ter é pequena. Né? Que são doenças que a gente chama de recessivas. Mas a maior parte das síndromes de predisposição tem gerações sucessivas com câncer. Como o fato de ter essa mutação que dá predisposição não significa necessariamente que tenha câncer. Você pode, né, você tem um risco muito maior de ter esse câncer. Essa história às vezes não está presente na família. A gente considera, e a maior parte das pessoas, dos profissionais que trabalham nessa área, de fazer a investigação pela história familiar de pelo menos 3 gerações.
tá? Pela história familiar. Então, o paciente que está contando e você tenta localizar pessoas que têm câncer ou lesões de uma das síndromes de predisposição. Nem todo mundo a gente consegue trazer para dentro do sistema para você conseguir fazer os exames. Isso é uma pena. Né? Voltando a uma questão lá do bloco anterior, a pessoa procura o aconselhamento para fazer parte desse acompanhamento. O que é feito? Porque eu vi num trabalho que o senhor me mandou, que tem lá um questionário imenso, né, que a pessoa deve responder. É só responder isto? É necessário exames laboratoriais? São necessários exames clínicos? O que a pessoa faz quando entra no grupo de aconselhamento genético do câncer? Entendi. É uma boa pergunta. O processo de aconselhamento, né, dentro do Hospital das Clínicas, ele é feito como um processo de uma consulta normal, com algumas outras coisas um pouco diferentes, tá? Então, o paciente chega, ele é encaminhado, ele passa por uma primeira consulta para a gente saber se ele merece ser atendido ou não, e esse merecimento é em função de se a indicação está correta, para que a gente possa trazer ele para dentro do serviço. E aí tem um médico, na verdade, antes passa por uma equipe de enfermagem que faz alguns esclarecimentos sobre por que ele está lá, né, exatamente para saber se a pessoa sabe, que às vezes o médico mandou e nem explicou direito, a maior parte das vezes é assim. Aí depois passa por uma consulta médica, onde vai ser feito a história dessa pessoa, a história familiar, né, tentar buscar dados objetivos sobre os cânceres, porque é muito difícil você ter dados objetivos de algumas partes, de câncer em algumas partes. Mama todo mundo sabe. Agora, câncer na barriga, você não sabe de qual órgão é. Né? Então, essa informação é muito importante para a gente. Né? Então, passa depois dessas consultas, aí você faz o exame físico, e pede os exames que sejam cabíveis para o diagnóstico. Tá? Se a gente considerar que aquela família, de que aquela pessoa está dentro de uma possibilidade de ter câncer porque tem uma síndrome de predisposição, existem protocolos de segmento, independente de fazer o diagnóstico molecular. Que toda pessoa que está sob risco, a gente considera que deva fazer. Então, você monta uma estratégia de prevenção e diagnóstico precoce para aquela pessoa pedindo exames. Cada um muda um pouco em função disso. Mas esses exames são exames habituais. O sistema banca. O SUS banca. Esse sim, que é fazer, por exemplo, ela tem predisposição para ter câncer de mama e ovário, então vai fazer ultrassom transvaginal, vai fazer mamografia, isso o sistema banca. Então é possível fazer essa intervenção logo de cara. Quando você tem uma outra ferramenta, que é o exame de biologia molecular, onde você vai dar o diagnóstico da mutação que causa essa predisposição. Então, nesse exemplo, nessas 200 famílias que são acompanhadas, certamente mais de 500 pessoas, imagino que nesse grupo de 200... acho que em toda a história do serviço, talvez isso. Foram feitos testes de biologia molecular? De algumas doenças, sim, foram. E aí identifica o quê? Na verdade, a hipótese clínica que você faz, né, depois de toda essa avaliação inicial, ela vai indicar, olha, essa pessoa pode ter uma síndrome de predisposição a câncer de mama. Então, qual é o gene mais frequentemente associado? Estou falando aqui um gene BRCA1 e BRCA2. Tá? A gente tem isso disponível, quer dizer, existem projetos de pesquisa realizados por um outro professor do departamento, que é o Dr. Wilson, que é o professor Wilson, e que aí a gente consegue oferecer isso dentro de um projeto de pesquisa que envolve também assistência, porque está fazendo isso dentro das famílias. Então aí esse exame também... esse exame é feito, foi feito em 40 famílias, quase 50 famílias. E é pago pelo SUS? Não é pago pelo SUS. Não é pago pelo SUS. Nem o exame de biologia molecular é pago pelo Sistema Único de Saúde. Isso não foi regulamentado ainda. É a pessoa que tem que pagar? Não. Isso é feito tudo com verba de pesquisa. Okay. Então, assim, na verdade, para o paciente ele não paga absolutamente nada. Tá Mas certo? Aí diagnosticou, ele, olha, você tem predisposição a câncer de mama. E aí? Aí você, quer dizer, se fosse uma família, ainda nessa hipótese, né? Então você tem uma família que você está seguindo, que tinha uma predisposição a câncer de mama e ovário, por exemplo, e que você estava examinando, como você não tinha o exame molecular ainda, você considerou várias pessoas sob risco e estava fazendo diversos exames de prevenção. Aí você faz o exame de biologia molecular para esses genes e detecta na família, em geral em uma pessoa que tem câncer, que a gente faz primeiro esse exame, detecta que tem uma alteração genética que está descrito como causadora do problema. Ou seja, então é um resultado informativo. Esse exame eu posso oferecer para a família inteira. E aí quem tiver essa mutação pode fazer um ajuste na sua conduta em relação à prevenção,
para algumas coisas mais radicais, eventualmente, não, vou tirar as 2 mamas, que agora eu tenho certeza, tá certo? Mas mais que isso, tem várias pessoas na família que não têm a mutação, você vai poder interromper esse segmento, né? Então vai diminuir o custo, tanto pessoal quanto financeiro, para o sistema disso, tá certo? Um dado importante que eu acho interessante, assim, marcar, é que existe um grau de incerteza no exame também. Porque nem sempre você encontra alteração, e se você não encontra alteração, você não sabe exatamente, você não pode descartar a possibilidade de ser um outro gene. E às vezes você encontra alterações que não estão claramente ligadas à causa da doença. Então a pessoa que vai fazer esse exame precisa estar sabendo disso. Por isso que o aconselhamento genético é tão importante. Porque senão ela acha que ela vai fazer o exame, que se der positivo ela tem o problema e vai ter câncer, e se não der, ela não tem nada. E não é verdade. Tá? Então o esclarecimento sobre o que tipo de resultado esse exame pode oferecer é muito importante. Bom, eu estou conversando com o Dr. Vitor Ferraz, ele é professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e chefe do setor de aconselhamento genético do Hospital das Clínicas. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco eu volto para o terceiro e último bloco dessa entrevista. Eu converso com o Dr. Vitor Ferraz, ele é professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na cadeira de ele é um geneticista, professor de genética da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e chefe do aconselhamento genético do câncer do Hospital das Clínicas em Ribeirão Preto. Eu pergunto aqui, nesse início de terceiro bloco, ao Dr. Vitor, qual é a porcentagem do número total de casos de câncer no Brasil ou no mundo, se a gente pode fazer uma comparação Brasil-mundo, que é câncer hereditário? A gente tem um intervalo que é um número mágico, né? Acho que para cada tipo de câncer você pode ter alguma variação, mas considera de 5 a 10% dos cânceres sejam hereditários, né? Então, de câncer de mama, 5 a 10%, do câncer coloretal, né? Também 5 a 10%. Alguns cânceres a gente já sabe que não, se for esse tipo de câncer, a chance de ser hereditário é maior, ou o contrário, não, esse tipo de câncer, a chance de ser hereditário é muito menor, né? Mas, basicamente, o número mágico é de 5 a 10%. Tá? Se 5 a 10%, 90 a 95% o câncer surge ou por fatores externos ou por a própria genética da pessoa? Isso, ou pela própria genética, mas você não tem um fator único determinante, né? Como a gente encontra nas síndromes de predisposição a câncer. Em que, na verdade, você tem, às vezes, uma mutação só em um determinado gene que te aumenta muito mais o risco de ter câncer, né? Enquanto que esses outros cânceres com a história na família são cânceres ligados a uma bagagem genética que te facilita de ter determinados tipos de alteração na célula. Fatores externos podem agir no surgimento do câncer hereditário? Essa pergunta é muito interessante, porque, na verdade, a síndrome de predisposição a câncer, o que você herda é a predisposição ao câncer, e não o câncer. O câncer ele vai aparecer porque a célula de uma parte do seu corpo vai ter uma alteração, mas a predisposição não, ela só te facilita com que isso aconteça. Então, a prevenção que você tem que fazer envolve a prevenção também de fatores externos, né? Então, os mesmos fatores de tabagismo, né? Todos os agentes potencialmente carcinogênicos, né, devem ser evitados como para os outros, só que você tem uma facilidade maior para ter. Então, o seu cuidado com relação a esses fatores tem que ser redobrado e a vigilância também, para tentar pegar precocemente isso, também tem que ser redobrado. O perfil, a miscigenação no Brasil, ela é considerada por profissionais uma grande. Isso facilita ou dificulta o trabalho do aconselhamento genético do câncer? Acho que não tem. Na verdade, a maior parte da literatura, esse número mágico de 5 a 10%, é um número da literatura internacional, né? A gente conhece pouco, mas presume que não deva haver grande diferença entre as diversas regiões. Mas a gente tem encontrado para algumas, sim. Por exemplo, tem uma síndrome que está ligada à mutação em um gene importante, que se chama TP53, é uma síndrome que tem um nome diferente, chama síndrome de Li-Fraumeni, que dá diversos cânceres na família, né? Alguns em particular, mas você pode ter vários tipos de câncer. E a gente já sabe que aqui no Brasil tem uma mutação que é infrequente no mundo inteiro, aqui é muito frequente.
Então, esses trabalhos só podem ser gerados aqui no Brasil. De qual câncer? São vários cânceres diferentes. Vários. É uma síndrome de predisposição a câncer. Mas o perfil dessa doença no mundo é um pouco diferente do perfil de quem tem essa mutação que é mais frequente no Brasil. Então, essas particularidades, elas podem acontecer. E a gente tem que conhecer melhor como isso se comporta no Brasil. Por isso que a gente está fazendo pesquisa em relação a isso. Ver se o perfil de mutações é o mesmo. Se tem uma coisa que a gente chama de efeito fundador, quer dizer, que uma dessas mutações é mais frequente aqui e dá alguma particularidade na atenção à saúde dessas pessoas, né? No trabalho no texto apresentado para a criação do aconselhamento genético, tem lá um tópico que o senhor já abordou aqui nos bastidores, eu queria que a gente discutisse um pouco aqui, que é o planejamento familiar. Qual a importância do aconselhamento para o planejamento familiar, ou é importante o planejamento para o aconselhamento? Assim, na verdade, a gente considera que os médicos geneticistas, quem trabalha com genética médica, considera a decisão reprodutiva uma coisa muito importante. E ela deve ser feita com o máximo de informação possível sobre os riscos de tudo, né? Riscos de diversas doenças, né? E isso junto com as suas crenças, junto com a sua situação socioeconômica, cultural, que vai determinar quantos filhos você vai ter, se você vai ter ou não filhos, tá certo? Então, no aconselhamento genético sempre entra um pouco a questão da possibilidade de ter filhos com esse mesmo problema. No câncer, como uma boa parte desses cânceres que a gente está tratando são cânceres da idade adulta, às vezes isso impacta menos, né? Mas tem alguns que são cânceres precoces, né? Ou são síndromes que dão alterações precoces desde criança, né? E aí isso, os casais em geral, se um dos pais é portador, muitas vezes ele considera isso na sua decisão reprodutiva. E aí essa ferramenta de biologia molecular pode auxiliá-lo nessa escolha, porque ele sabendo que existe um exame que ele pode fazer ou durante a gravidez, ou antes de implantar esse embrião, né, que possa permitir uma escolha, eventualmente, nos países onde isso é permitido, né, pode dar confiança para ele ter um filho numa situação que ele não teria, só pelo fato de ter risco de ter um filho com o mesmo problema. O senhor acha que é viável, então, os casais a buscarem não só aconselhamento genético do câncer, mas conhecerem um pouco mais a sua própria genética para essa decisão reprodutiva que o senhor fala? Eu acho sim. Quer dizer, eu acho também que desmistificar um pouco a questão da genética ligada necessariamente só a exames de alto custo, que você não encontra em lugar nenhum, ou que é uma doença rara, né? Algumas coisas não são raras, e mesmo as raras, nem sempre, uma boa parte das vezes, o que você precisa para o diagnóstico é de baixa complexidade. A gente precisa dos exames complexos, precisa muitas vezes, mas a gente consegue chegar no diagnóstico e acertar o manejo com coisas relativamente simples. Então, acho que aí sim eles deveriam procurar para tomar a decisão, sabendo de todas as possibilidades, né, em relação à sua reprodução, à sua vida, né, no geral. Quando o geneticista Vitor Ferraz olha para o futuro, na sua área de trabalho, que é o câncer, o que o senhor enxerga? Eu acho o seguinte, de tratamento, de perspectivas. Eu trabalho com um recorte muito específico do câncer, né? Eu sou médico geneticista, eu trabalho com o câncer familiar. O que a gente espera é a possibilidade de que todas essas ferramentas, né, tanto as mais técnicas quanto as menos caras, né, elas sejam utilizadas para que você não tenha câncer, né? Ou que quando você tiver, ele possa ser detectado precocemente. E que o tratamento possa ser o mais eficiente para você. Então, pode ser que exista uma especificidade que dependa da sua genética. Né? E é nesse ponto que a gente vai chegar. Quer dizer, acabar com o câncer, dificilmente a gente vai acabar. Mas a gente pode trazer mais efetividade para o tratamento, mais conforto e mais segurança para as famílias, né? Sob risco, nesse caso especificamente, até de que eles não vão ter um risco diferente do que na população normal, e que se eles tiverem um risco diferente, eu posso fazer a detecção precoce e posso dar um melhor tratamento para aquela situação específica. Entendeu? Bom, no caso do aconselhamento genético do câncer no Hospital das Clínicas, então, só para a gente finalizar a entrevista com o Dr. Vitor, há um caminho a ser seguido. Primeiro, a pessoa tem que procurar uma unidade básica de saúde ou um médico, mesmo particular, indicar
ida ao aconselhamento, mas necessariamente passa pela unidade básica de saúde. Isso, exatamente. A unidade é que faz o encaminhamento ao aconselhamento genético. Isso, na verdade ela faz o encaminhamento. O Hospital das Clínicas não recebe mais pacientes externos, a não ser que eles sejam o que a gente chama de regulados, ou seja, eles têm que passar por uma unidade de saúde do Sistema Único de Saúde e essa unidade vai solicitar o agendamento dessa consulta. Na verdade, no setor de genética médica, o setor de genética médica atende diversos outros tipos de problemas, eles vão localizar que esse problema é câncer familiar e, tendo necessidade, eles vão mandar especificamente para o ambulatório que eu estou coordenando. Então, esse é o caminho normal, né? Então, desde das pessoas, dos médicos que sentem necessidade de encaminhar um paciente porque tem risco, né? Ou da própria pessoa que está vendo na sua própria, assim, na sua história familiar, pessoas que têm câncer e têm dúvida. Eu preciso saber que é uma síndrome de predisposição? Não precisa saber. Você precisa ter uma dúvida sobre essa questão e já merece ser atendido dentro do sistema por causa disso. Ok. Tem algum telefone assim que a pessoa possa tirar informações do caminho a ser perseguido, mais informações sobre o que a gente conversou sobre aqui? Bom, o setor de genética médica do Hospital das Clínicas, o telefone é 3602-2598, né? O DDD é 16, e lá as pessoas podem se informar exatamente sobre o caminho a ser feito, né? Ou tirar alguma dúvida sobre relação ao como o serviço é oferecido, o que é oferecido. Né? Então, as pessoas podem eventualmente ligar para esse telefone. 3602-2598. 3602-2598. Agradeço a participação do Dr. Vitor Ferraz, professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, chefe do setor de aconselhamento genético do câncer do Hospital das Clínicas. Dr. Vitor, obrigado. Foi, na minha avaliação, muito esclarecedor as suas informações. Marcos, eu que agradeço. Na verdade, é uma oportunidade importante para a gente poder colocar uma coisa para a população, né, que às vezes é relativamente fácil de compreensão depois que a gente ouve algum esclarecimento. Né? Ok, muito obrigado. A TV Hemocentro fica por aqui. Até o próximo programa. Até lá.